Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Na semana passada implementamos busca, filtros e paginação de resultados no nosso projeto do CRUD com PHP orientado a objetos e MySQL. E seguindo essa mesma linha, no vídeo de hoje vamos melhorar ainda mais o projeto implementando cadastro e login de usuários. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo onde implementamos o CRUD com PHP orientado a objetos e MySQL, eu recomendo que você assista antes de seguir para o vídeo de hoje, pois lá a gente cria o nosso Query Builder. O link está aqui no card e na descrição. E se quiser saber como implementar busca, filtros e paginação, basta assistir o vídeo da semana passada onde implementamos isso no nosso projeto. O link também está aqui no card e na descrição. E antes de partir para o projeto de hoje, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora que você já é um inscrito do canal, bora implementar! Galera, então no vídeo de hoje vamos falar sobre cadastro e login de usuários utilizando o PHP orientado a objetos em MySQL. E para isso vamos usar o nosso projeto do CRUD de vagas de emprego que a gente desenvolveu aqui no canal utilizando o PHP orientado a objetos e MySQL. Então no nosso vídeo de hoje nós vamos implementar a autenticação do usuário para que essas telas de listagem, edição, exclusão, cadastro de novas vagas, todas essas telas só sejam acessadas se o usuário estiver logado no sistema. Então vamos lá para o código para a gente começar a implementar. Já abri o projeto aqui com o Atom e vamos relembrar um pouquinho da nossa estrutura de pastas e arquivos que o nosso projeto já tem. A primeira pasta que a gente tem aqui é a pasta app, onde ficam os nossos namespaces, onde ficam as nossas classes. Nós temos dois namespaces aqui, o namespace DB, que tem as classes database, que faz a nossa conexão com o banco de dados, que é o nosso Query Builder, para a gente não escrever SQL na mão aqui. Beleza? A gente implementou ele lá no nosso primeiro vídeo sobre o CRUD. E também uma classe chamada Pagination, que cuida da nossa paginação. Ela calcula e faz os limites aqui da paginação das nossas listagens. A gente implementou essa no último vídeo que saiu na semana passada, beleza? E aqui nós temos também um outro namespace que é o Entity, onde tem as entidades. A gente tem apenas uma entidade aqui, que é a nossa entidade de vaga, onde ela faz essa abstração para objeto do nosso registro lá do banco de dados das nossas vagas de emprego. E no vídeo de hoje a gente vai criar mais uma entidade aqui para gerenciar os usuários, tá? Os usuários que vão ter acesso ao nosso sistema. Temos aqui também uma pasta Includes, onde eu tenho algumas partes das páginas aqui implementadas aqui, como o formulário de confirmar exclusão, o nosso rodapé, aqui o formulário de cadastro e edição das vagas, o nosso cabeçalho e o nosso arquivo de listagem, que ele é carregado lá no nosso index, que lista as vagas de emprego disponíveis para a gente, beleza? Abaixo disso eu tenho a pasta Vendor, que foi criada pelo Composer para fazer o autoload das classes para a gente. E aqui eu tenho os arquivos do nosso projeto. Eu tenho aqui o arquivo que é responsável por cadastrar uma nova vaga de emprego, o arquivo que é responsável por editar uma vaga já existente, por excluir uma vaga de emprego, e o primeiro arquivo aqui, nosso index, que é responsável por listar as vagas de emprego. E agora que a gente já relembrou um pouquinho do projeto, bora implementar as atualizações de hoje. Galera, para a gente manter um usuário logado no sistema, existem várias formas de fazer isso. E no vídeo de hoje a gente vai usar as seções do PHP para fazer isso. O PHP ele dispõe de uma opção onde a gente consegue manter dados ali salvos entre as páginas, que eles são guardados, são identificados por um cookie no navegador do usuário. Esse cookie ele é válido enquanto o navegador estiver aberto. No momento que a gente fechar o navegador, esse cookie morre e, consequentemente, a nossa sessão é perdida. Beleza? Então, com isso, a gente pode gravar dados dentro dessas sessões do PHP e trocar de página aqui no nosso projeto, que eu consigo acessar esses dados novamente, desde que o usuário não tenha fechado o navegador, beleza? Então a gente vai implementar as seções do PHP. E para isso a gente vai criar uma classe que vai ser responsável por gerenciar essa seção de login. Porque não pode ser a classe de usuário, porque a classe de usuário ela só vai gerenciar usuários e não a seção desse usuário logado. Para isso a gente vai criar uma classe nova. Então para isso, galera, aqui dentro de app a gente vai criar um novo namespace. Um novo namespace chamado Session. Beleza? Session. E dentro desse namespace a gente vai criar o arquivo login.php. Então a gente criou uma classe nova chamada login.php dentro do namespace session. E vamos começar aqui implementando ela. Então, abrir o PHP aqui em cima. Vamos definir aqui o namespace dela. Então, namespace que é app, que é o nosso namespace principal, /session. Beleza, finalizado o nosso namespace, app session. Nossa classe aqui é a classe login.
E galera, dentro da classe login a gente vai implementar métodos estáticos, tá? A gente não vai implementar métodos que são que necessitam de instâncias, porque vai ter apenas um login na nossa aplicação ativo nessa seção, né? Então não faz sentido a gente criar instâncias separadas para isso, porque a fonte de dados vai ser a mesma. E o primeiro método que a gente vai criar aqui dentro é um método que vai verificar se o usuário está logado. Mas espera, eu ainda não trabalhei com a sessão, eu não cadastrei o usuário, o que eu vou fazer? Por enquanto, esse método nosso aqui ele vai retornar false, porque a gente vai implementar outros métodos que dependem dele, então por isso que a gente vai criar esse cara agora e depois a gente implementa a lógica que realmente valida se o usuário está logado, beleza? Então para isso, vamos definir aqui como public static, estamos implementando o método estático, public static function is logged. Se o usuário está logado, eu quero saber se ele está logado. Então vou colocar um comentário aqui, método responsável por verificar se o usuário está logado. Beleza? Aqui dentro eu vou retornar false, direto aqui, porque a gente não implementou ainda a lógica desse cara. Mas vai ser muito útil ele retornar false já pra gente aqui. E o próximo método que a gente vai criar aqui é um método que vai obrigar o nosso usuário a estar logado para acessar uma determinada área do site aqui. Por quê? Porque se a gente não estiver logado, eu não posso acessar o cadastrar, editar, excluir aqui da nossa aplicação. Então é bem ruim a gente ficar criando todas essas condições dentro de todos os arquivos que a gente precisar. Então para isso que a gente vai criar aqui dentro da login e a gente vai chamar esse método em todas as páginas que a gente quiser obrigar o login, que aquela página só pode ser acessada se o usuário estiver logado, beleza? Então aqui embaixo eu vou criar o método public static function require login, beleza? Require login. Estou obrigando o cara a estar logado aqui. Então aqui, método responsável por obrigar o usuário a estar logado para acessar. Beleza? O que vai acontecer? Ela não tem retorno aqui. O que vai acontecer? Se o cara estiver logado, eu não vou fazer nada. Mas se ele não estiver logado, eu vou redirecionar ele lá para o login. Então vamos fazer o seguinte. If self is logged. Se eu estiver logado, está ok. Então, se eu não estiver logado, if não self is logged. Se eu não estiver logado, eu vou fazer o quê? Header location login.php. Estou redirecionando o meu usuário lá para o login.php. Sempre que vocês derem um header location, colocam este abaixo para evitar qualquer saída de código a mais aí que tenha antes de redirecionar esse cabeçalho aqui, beleza? Então aqui, require login. Se o cara estiver logado, eu não vou fazer nada, mas se ele não estiver logado, eu vou redirecionar esse cara. Beleza, se eu já estou obrigando o cara a estar logado, eu também tenho que obrigar o cara a estar deslogado. Por quê? Porque eu não posso acessar a página de login, a página de cadastro de usuários, se eu já estiver logado. Não faz sentido isso. Então, para isso, a gente vai criar um outro método. Eu vou até copiar esse cara aqui, chamado require logout. Método responsável por obrigar o usuário a estar deslogado do sistema. Deslogado, desconectado, para acessar. Se o cara estiver logado, agora reparem que eu excluí aqui a exclamação, então, if self is logged, se o cara estiver logado, eu vou redirecionar ele para login? Não, eu vou redirecionar ele para index. Então, recapitulando, se eu não estiver logado, aqui eu vou mandar o cara para login. Agora, se eu estiver logado nesse cara, eu mando pro index. Vamos testar esse cara aqui, vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Para a gente já começar a implementar a parte de usuário, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente criou essa classe aqui login dentro do AppSession e a gente precisa fazer esse método aqui ser chamado nas páginas que a gente quer que só sejam acessadas se o usuário estiver conectado, se ele estiver logado. Beleza? Uma delas é o nosso index, a tela que já está carregada aqui no navegador, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no index. Aqui, abaixo das nossas dependências aqui, eu vou adicionar a dependência dessa nova classe que a gente criou, que está lá dentro de Session. Então, app, Session, login, beleza? Nossa classe de login. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, obriga o usuário a estar logado. E aqui eu vou chamar aquele nosso método. Então, login, require, login. Eu preciso que o cara esteja logado. Vou salvar aqui e esse método aqui já está retornando false. Então é sinal que essa condição aqui vai ser atingida e eu vou redirecionar para login caso isso funcione. Vamos testar lá então no navegador. Vamos lá. Vou atualizar aqui a página. Beleza, eu redirecionei para login. Não tem a página de login ainda, mas isso é sinal que funcione.
Se eu colocar aqui cadastrar.php, ainda está acessando. Então, basta eu copiar essa instruçãozinha aqui, ó, dessa nossa dependência e esse require login que vai funcionar. Vamos testar? Vou vir aqui em cadastrar agora. Vou colocar aqui abaixo desse use vaga aqui, ó. Vou até comentar aqui, ó, instância de vaga, beleza? Para ficar bonitinho. Então aqui eu passei esse require login aqui. Vamos testar, vamos dar um F5 aqui. Foi redirecionado para login também. E aí tem aqueles arquivos de excluir lá que a gente criou. Então excluir aqui está carregando. Então basta a gente colocar esse cara nos arquivos que a gente quer obrigar o cara a estar logado, que isso já vai funcionar. Coloquei aqui no excluir e no editar também. Então basta você colocar no cadastrar, editar, excluir e na index, que ele vai obrigar o cara a estar logado. Eu vou dar F5 aqui, já redirecionou para login. Então é sinal que esse primeiro passo aqui do projeto já está funcionando. Então vamos implementar essa nossa tela de login aqui para começar o trabalho de cadastro de usuário e fazer também a sessão ser realmente criada. E para isso, vamos voltar aqui para o nosso editor e vamos criar um arquivo aqui chamado login.php, beleza? Vou duplicar aqui o editar, só para a gente não perder tempo digitando tudo novamente, beleza? Vou remover aqui essa constante que a gente não vai usar, a entidade de vaga. Login eu vou deixar porque aqui, ao invés de ser require login, vai ser require logout. Beleza? A gente tem que obrigar o cara a não estar logado. Então, obriga o usuário a não estar logado. Beleza? Galera, esse nosso arquivo aqui de login, ele vai carregar um layout onde a gente vai ter o login de um lado e o cadastro de outro já na mesma tela, para o usuário já poder se cadastrar ali. Beleza? Então, a gente vai fazer esse cara aqui dentro do login também. Beleza? Então, aqui, validação do ID a gente não vai usar. Vou remover todo esse código aqui que a gente vai implementar um código diferente. E aqui, ao invés da gente carregar esse formulário, a gente vai carregar o formulário login, beleza? E vai ser o formulário do nosso login aqui. Então, tá lá em includes, a gente tem que criar esse nosso amiguinho aqui, formulário login. Então, aqui dentro de includes, eu vou criar um novo cara aqui, chamado formulário login.php. Ele não tem nada, vai estar vazio, mas como a gente criou login.php, lá no nosso navegador ele já vai funcionar. Vamos atualizar. Legal, carregou aqui porque já tinha o cabeçalho e também o rodapé já colocado. A gente não tem um rodapé aqui com layout, mas tem alguns scripts e CSS carregando aqui. Galera, nesse arquivo aqui, formulário login.php, a gente vai implementar dois formulários. Um para login e um para cadastro, beleza? Eles vão estar dentro do mesmo layout, porque vai ficar um do lado do outro. E para isso, a gente vai usar algumas classes do Bootstrap para nos ajudar a montar esse layout, beleza? E a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é uma div class Jumbotron text dark, beleza? Para a gente deixar o texto escuro aqui dentro. E dentro dela a gente vai usar algumas classes do Bootstrap para criar um grid layout aqui dentro, para que os itens possam se ajustar automaticamente aqui à tela, beleza? Então para isso eu vou criar uma outra div aqui, div class row, beleza? Para criar uma linha aqui que vai criar o layout com grid aqui, o display grid para a gente. Dentro desse cara a gente vai criar duas colunas, div class col, beleza? E também uma outra div aqui, div class col também. Beleza? Esses dois caras aqui já criaram duas colunas dentro desse layout e eles dividem igualmente, porque com grid os itens vão se ajustando, então eu tenho dois caras aqui dentro, eles vão pegar 50% do tamanho cada um, beleza? Nessa coluna aqui da esquerda, a primeira coluna aqui, a gente vai criar o formulário de login. E na segunda coluna aqui, que vai ficar na direita, a gente vai criar o formulário de cadastro, beleza? Então vamos começar aqui, vamos definir um formulário aqui, método post, beleza? Agora a gente vai usar o post novamente para enviar os dados internamente para a página, beleza? Sem passar na URL. Beleza? Então vamos fechar o nosso formulário aqui dentro. E dentro desse cara a gente vai passar um H2. H2 aqui e vou escrever login. Beleza? Aqui dentro eu vou usar uma outra div para a gente começar a colocar os nossos campos aqui. E eu vou chamar a classe form group, que é uma classe aqui do Bootstrap também, que nos ajuda a organizar layouts de formulário. Aqui eu vou colocar label e-mail, beleza? Para que o usuário possa colocar o e-mail dele. Label. E um input aqui para a gente definir o texto do e-mail, para o cara poder digitar para a gente. Então, input type e-mail. Beleza? A gente já coloca aqui o type como e-mail para que o navegador possa nos ajudar a validar esse conteúdo também. Beleza? Então, type e-mail. Name vai ser e-mail. E a gente vai usar uma classe chamada form control. Beleza? Form control.
E vamos colocar aqui que ele é obrigatório, beleza? Tem outras formas de você validar e colocar apenas o required aqui no nosso campo, não é a melhor forma, mas por exemplo, de hoje já vai funcionar tranquilamente. E o legal é que você valide tanto no seu front-end quanto no seu back-end os campos obrigatórios, beleza? Então aqui nós temos o form group já do e-mail, eu vou duplicar esse cara e a gente vai criar um campo para colocar a senha, porque para logar eu só preciso de usuário e senha. O type aqui vai ser password, que ele já fica com os caracteres ocultos. O name do campo é senha, form control e requires também. Beleza, tá tudo tranquilo aqui. A gente precisa adicionar apenas um botão aqui nesse formulário. Vou colar aqui só para a gente ter o form group ali. E vamos adicionar um botão. Button type submit. E aqui dentro, como a gente vai ter mais de um formulário, a gente tem 2 formulários aqui, é interessante que a gente consiga validar qual formulário que foi enviado dessa página, né? Então, para isso, eu vou criar um name nesse botão chamado ação, e o valor dele aqui, o value, vai ser logar. Ou seja, na hora que eu clicar nesse botão, ele vai submeter o valor logar dentro da ação. Quando a gente clicar no botão de enviar ali do nosso formulário de cadastro, ele vai enviar um outro valor para a gente, como cadastrar, por exemplo, para que a gente consiga entender qual formulário que foi enviado. Então, name ação, value logar. E vamos adicionar algumas classes aqui, então class btn, btn primary. Essas classes aqui já fazem o nosso botãozinho ficar com layout legal e o primary deixa ele azulzinho, então o nosso botão de login vai ser azulzinho. Vou deixar aqui o texto entrar e fechar esse botão aqui. Vamos salvar e vamos lá no navegador ver o que isso aqui está virando, né? Vamos lá, vou atualizar aqui. Olha que legal, então já tenho aqui o formulário de login com e-mail e senha e o nosso botãozinho aqui. Repare que ele ficou aqui com 50% do tamanho, então isso é sinal que o grid está funcionando, porque ele organizou já as 2 colunas para a gente. No momento que a gente passar aqui a criar o novo formulário aqui de cadastro, ele também vai ocupar o restante aqui da tela, e nosso layout já vai ficar bem organizado, beleza? Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos copiar esse nosso formulário de login aqui, que a gente já criou, e vamos colar dentro dessa segunda coluna, só para a gente não perder tanto tempo aqui digitando esse novo formulário, que é praticamente a mesma coisa. Beleza? Então aqui no nosso formulário, vou trocar aqui para cadastre-se. Aqui eu preciso do e-mail sim, preciso da senha e preciso do botão. Porém, eu preciso também de um novo campo, eu vou colocar ele aqui antes do e-mail, copiei o e-mail ali, e vou colocar como nome, que vai ser o nome dessa pessoa, desse usuário que está conectando aqui. Type text, o name dele vai ser nome, form control normal, também é obrigatório. Aqui no nosso botão de submit, ao invés de ter a ação logar, vai ter a ação cadastrar, beleza? E aqui class normal, entrar, vai ter cadastrar. Vamos dar uma olhadinha como ficou o layout. Atualizei. Olha que massa, galera, já temos aqui o nosso layout do formulário pronto. Nós temos o formulário de login e o formulário de cadastre-se. Então aqui ele já organizou o grid pra gente aqui com esses 2 layouts. Aqui a gente usou o Bootstrap para implementar o grid layout, mas se você quiser saber mais sobre grid ou como implementar isso sem usar nenhum framework, tem um vídeo aqui do canal muito bacana que eu falo sobre isso e dou vários exemplos de como implementar isso na prática. O link está aqui no card e na descrição também. Beleza? Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer as ações de login e cadastro desse usuário aqui, né? E para isso a gente vai precisar criar uma tabela nova dentro do nosso banco de dados, porque a gente não tem nenhuma tabela ainda para cadastrar usuários. Então para isso eu vou abrir aqui o PHPMyAdmin, mas você pode usar outro gerenciador de banco da sua escolha. E aqui no nosso banco WDEV Vagas eu tenho apenas a tabela Vagas aqui criada, beleza? Eu vou criar uma nova tabela aqui. Cliquei em nova tabela, o nome dessa tabela vai ser usuários, beleza? E aqui dentro eu tenho um campo ID do tipo inteiro, o índice dele é primário, vai ser a chave primária da nossa tabela aqui, ele é autoincremento, beleza? Outro campo que a gente vai criar aqui é o campo nome, que vai guardar o nome do usuário, como a gente colocou lá no formulário, vai ser do tipo varchar e 255 de tamanho, 255 caracteres. Depois a gente vai colocar o campo e-mail, ele também vai ser varchar, de 255, porém ele vai receber um índice também, o índice unique. O índice unique ele garante que esse meu campo ele não terá valores duplicados, ou seja, eu não vou ter 2 usuários utilizando o mesmo e-mail aqui dentro da tabela. Beleza? E o próximo campo que eu vou adicionar aqui é o campo de senha.
onde eu tenho também varchar de 255. Só que a senha que a gente vai salvar aqui não é a senha pura que o usuário digitou lá no campo de texto. A gente vai salvar aqui a senha em formato de hash. Uma hash, ela é gerada a partir da senha, mas não dá para a gente descriptografar ela. Então não dá para saber o dado exato que foi usado para gerar essa hash, né? Então isso deixa muito mais seguro esse meu registro. Porque se por algum motivo o nosso sistema for invadido e o invasor pegar uma senha pura aqui dentro, a gente pode expor muito mais dados desse nosso usuário. Então por isso que a gente vai usar as hashes, beleza? Vou salvar aqui a nossa tabela para a gente já deixar ela criada. Então aqui já temos a tabela criada com os dois índices ali, o primário e também o índice unique. E a gente já pode partir para o nosso projeto. Vou voltar aqui para o projeto e a gente vai lá para o nosso editor. Aqui dentro do editor a gente já criou os formulários aqui responsáveis por logar e cadastrar usuários. E agora a gente precisa de uma entidade de usuário para se comunicar com o banco de dados, para a gente fazer essa abstração dos registros que estão lá no banco de dados com o nosso projeto aqui. A gente já tem uma entidade criada aqui, que é a entidade de vaga, onde a gente tem aqui como propriedades os atributos da classe, né? Essas propriedades aqui são os nossos campos lá do banco, e nós temos os métodos aqui de cadastro, atualização, exclusão, enfim, todos os métodos aqui utilizando a classe database, que é o nosso query builder. Beleza? Então a gente vai criar uma nova entidade aqui dentro. Então aqui dentro do namespace entity, a gente vai criar um novo cara aqui chamado usuário.php, que é a nossa classe que vai gerenciar esses usuários. Beleza? Então vou abrir aqui o PHP, vou definir o namespace dela como app entity, beleza? Que é o nosso namespace aqui, e vou definir já como class usuário. Beleza. Logo de cara a gente sabe que essa classe aqui ela vai depender da classe de database para ela existir, porque a gente vai ter que se comunicar com o banco de dados. Então para isso eu já vou colocar as dependências aqui, use app db database. Beleza? E como a gente está trabalhando com PDO aqui dentro, também vamos colocar aqui como dependência o nosso amiguinho PDO. Beleza? Isso daqui já é totalmente suficiente para a gente trabalhar com os usuários aqui. E a primeira coisa que a gente vai colocar aqui dentro dessa nossa classe de usuário são as propriedades, que são os campos que a gente tem lá no banco de dados também. Beleza? Então o primeiro campo que a gente vai criar aqui é o public ID, que é o nosso identificador aqui, identificador único do usuário. Beleza? Ele é do tipo inteiro, então integer. Ok? Depois disso a gente vai definir também o nome, que é aquela nossa outra propriedade que guarda o nome desse cara. Então vou documentar aqui como nome do usuário. Beleza? Então aqui string, ele é do tipo string. Aqui abaixo dele a gente vai colocar também um e-mail, que ele também é do tipo string. Então aqui e-mail do usuário, ele é do tipo string. E a nossa senha aqui que a gente definiu como varchar também, ela também é do tipo string. Então senha do usuário. Aqui, essa senha, ela não vai estar pura, então ela vai ser uma hash. Então eu vou definir aqui como hash da senha do usuário. E com isso aqui a gente já tem os mesmos campos aqui dentro da nossa classe e lá no banco de dados. Beleza? Então agora vamos criar o primeiro método aqui que a gente vai definir na classe de usuário, que é o método cadastrar. Ele vai ser responsável por chamar lá a nossa classe database e inserir um novo usuário dentro da nossa tabela. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui dentro? Para isso eu vou colocar aqui public function cadastrar. Esse método aqui ele vai ser responsável por cadastrar, por inserir a própria instância aqui no banco. Então, método responsável por cadastrar um novo usuário no banco. Beleza? Ele vai inserir esse nosso próprio registro aqui e o retorno desse cara é booleano. Então, bool. O que a gente vai fazer aqui dentro? Aqui dentro a gente vai chamar aquela nossa classe database, né, que a gente já colocou ela aqui em cima, e a gente vai inserir esse usuário. Então para isso, vou chamar aqui a nossa classe database, a gente vai criar uma nova instância aqui dela, então obdatabase é igual new database. Se a gente lembra aqui do nosso construtor da classe database, a gente precisa passar a tabela para ela que a gente está trabalhando. Então aqui dentro do nosso usuário aqui, a gente vai passar a tabela usuários, que a gente acabou de criar lá no banco. Dentro da database, ela tem um método chamado insert. Esse método insert aqui, ele é responsável por inserir valores dentro do banco de dados, inserir registros dentro dele. E o que ele retorna é o ID que foi inserido lá dentro. Então, o que a gente vai fazer? No momento da inserção, a gente vai fazer o seguinte. Diz ID, que é o nosso ID da classe aqui dentro, beleza? Ele é igual ao quê? obdatabase insert.
Beleza, o que eu preciso passar para esse nosso método de insert aqui? Eu preciso passar os valores nesse padrão de campo e valor. É um array de valores. Então, vamos lá. Então, aqui dentro do insert, eu vou abrir um array aqui. Beleza? Quebrei a linha aqui só para ficar um pouquinho mais organizado a gente trabalhar. E aqui dentro eu vou passar. Quais são os valores que eu quero inserir no banco? O nosso campo lá do banco é o nome. Então, eu vou inserir o nosso diz nome. Lá dentro eu tenho um e-mail. E aqui eu vou ter diz e-mail. Lá dentro também eu tenho senha. E eu vou inserir diz senha. Beleza? Então, aqui eu vou gravar esses dados do usuário aqui dentro, beleza? E aqui em cima eu vou colocar insere um novo usuário. Beleza? Vou salvar aqui e eu falei que ela vai retornar booleano, então eu posso colocar aqui um return true, porque dentro da database, se der alguma coisa errada, ele já vai lançar uma exception pra gente e vai travar o nosso processamento aqui. Então aqui eu já posso colocar como sucesso. Beleza, vamos testar esse cara então, vamos tentar cadastrar um novo usuário aqui dentro do banco de dados para a gente ver se realmente vai funcionar. Beleza, então para isso, vamos lá naquele nosso cara do login aqui, essa nossa tela que incluiu esse formulário aqui para a gente. Beleza, o que eu vou fazer? Aqui abaixo desse require logout aqui, a gente vai fazer uma validação se existe o nosso índice ação dentro do post. Por quê? Ação é aquele nosso botão que a gente clicou. Um vai ter o valor de logar e o outro de cadastrar. Beleza? Então a gente vai colocar aqui em cima if e set post ação. Se isso aqui existir, a gente sabe que tem uma opção ali do nosso formulário que foi acessada. Então, validação do post. Validação do post. Beleza, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou dar um debug para a gente saber o que a gente está recebendo aqui dentro. Vamos fazer um teste então. Aqui dentro eu vou colocar o nosso login aqui como canal wdev@gmail.com e a senha é 1234556. Vamos ver. Entrar, olha que legal, ficou canal wdev@gmail, senha 1234 e ação logar. Ok, agora vamos tentar aqui no cadastrar. William Costa, aqui canal wdev@gmail.com 123456. Vamos ver? Cadastrar. Olha que legal, eu recebi a ação agora cadastrar, porque eu cliquei no botão do cadastrar. Tenho a senha aqui, o e-mail e o nome também. Então isso aqui eu estou recebendo. Então o que eu vou fazer? Se eu receber a ação cadastrar, eu vou cadastrar o usuário. Se eu receber a ação de logar, eu vou tentar logar esse usuário. Então aqui dentro desse set do post de ação, eu vou criar um switch. Beleza? Um switch case. E eu vou passar aqui a variável ação para ele, beleza? Caso o valor dessa ação for igual a logar, eu vou tentar logar esse usuário, beleza? Então, vou logar esse usuário. Caso o valor dessa ação aqui seja cadastrar, eu vou tentar cadastrar esse usuário. Vamos ver aqui se isso aqui já vai estar funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um die aqui em cadastrar e vou dar outro die aqui em logar, beleza? Logar. Então vamos testar, né? Então aqui, canal wdev@gmail.com 123456. Vamos ver? Deu logar, ok. Agora vamos tentar aqui. Teste canal wdev@gmail.com 123456. Vamos ver? Deu cadastrar. Então já está funcionando aqui dentro. Então eu posso confiar nesse nosso case aqui. Então vamos apagar esse case aqui do cadastrar, esse die aqui do cadastrar, e vamos começar a implementar isso aqui. Aqui em cima nas nossas dependências, a gente precisa adicionar a nossa outra classe aqui, que foi a classe de usuário que a gente acabou de criar. E ela fica onde? Em app, entity, usuário. Beleza? Que foi a classe que a gente acabou de criar. E aqui dentro do post a gente viu também que a gente está recebendo nome, e-mail e senha. Beleza? Então a gente vai adicionar esses caras dentro do nosso usuário. Só que antes de a gente inserir aqui, adicionar dentro de usuário, a gente vai verificar se esses caras estão todos preenchidos, se todos existem dentro do nosso post, né? Então para isso eu vou colocar if set, eu passo aqui post nome, vírgula, post e-mail, vírgula, post senha. Então, se esses três caras existirem, eu vou receber, eu vou entrar dentro desse if. Então, aqui, validação dos campos obrigatórios. Beleza? Aqui dentro, se esses três caras existirem, eu vou chegar aqui. Então, se chegou aqui dentro, eu sei que está tudo certinho com esses campos aqui. Então, eu vou criar uma nova instância de usuário, OB usuário igual new usuário, aqui dentro, e vou começar a adicionar os valores. Então, OB usuário nome igual post nome, OB usuário e-mail
igual post e-mail. E por fim, OB usuário, senha igual post senha. Beleza? Isso aqui já vai funcionar pra gente. Eu vou dar um debug aqui pra gente ver esse cara sendo criado. Vamos dar um debug aqui. Vamos ver. Atualizei a página aqui. Ele criou uma entidade de usuário aqui. Não tem ID, na verdade, né? Então, nome, teste, e-mail, canal WDev e a senha aqui. Só que eu falei pra vocês que a gente não vai salvar a senha pura do usuário desse jeito, né? Por quê? Porque se o nosso sistema foi invadido por algum motivo e a gente tiver esse dado aqui puro dentro do nosso banco de dados, a gente pode expor muito mais dados do usuário com isso, né? Então, para isso, a gente vai usar uma funçãozinha do PHP chamada password hash. Essa funçãozinha, ela usa algoritmos de encriptação, de geração de hash, que cria um dado muito seguro para a gente guardar dentro do nosso banco de dados, que a gente não consegue reverter esse dado. Então a gente não consegue saber o dado que foi salvo ali dentro, que foi gerado com essa hash, né? Então não dá pra gente saber a senha exata do usuário. Então para isso a gente vai usar o password hash e esse cara, ele sempre vai sendo atualizado nas versões do PHP. Então quanto mais atual a versão do seu PHP, mais seguro fica esse algoritmo do password hash, beleza? Então agora vamos usar ele, vamos passar a hash aqui dentro da senha antes de salvar no banco de dados, beleza? Então aqui dentro do código, nessa nossa senha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a funçãozinha password hash e dentro dela a gente vai passar o primeiro parâmetro é a nossa senha, o dado que a gente quer gerar a hash, né, que vai ser a base da hash, e o segundo parâmetro é qual algoritmo que a gente vai usar. Eu vou usar o padrão da linguagem, então vai ser password default, tá? Que ele pega o padrão da linguagem, então sempre que surgir uma atualização nova desse algoritmo, ele vai sempre atualizar esse algoritmo que está gerando essa senha para a gente. E vamos ver a diferença agora, né? Usando o password hash na nossa senha. Vou atualizar aqui a tela, vamos lá. Olha que legal, ele criou aqui então uma hash muito diferente para a nossa senha. E o mais legal é que toda hora que a gente atualiza aqui, ó, ele vai mudando essa hash, ela não é fixa. Então isso torna esse dado muito mais seguro. E agora a gente já pode cadastrar esse usuário dentro do nosso banco de dados. E como que a gente vai fazer isso? A gente criou o método chamado cadastrar dentro de usuário. O que ele vai fazer? Ele vai chamar a database e vai inserir esse usuário lá dentro. E para isso, basta vir aqui no login e a gente vai colocar abaixo da senha aqui, OB usuário, cadastrar. A gente está chamando o método cadastrar aqui para dentro. Então ele já vai cadastrar esse usuário e ele também vai preencher o ID desse usuário. Porque a gente colocou aqui que após o insert, ele vai retornar o ID e vai definir já nessa própria instância. Então no momento que a gente executar isso aqui, a gente já vai ver o ID do usuário que foi cadastrado. Beleza? Vamos testar esse cara então. Vamos voltar aqui para o formulário, deixa eu tirar o zoom. E eu vou cadastrar um usuário aqui chamado William Costa. O e-mail vai ser canalwdev@gmail.com e a senha 123456, beleza? Vamos cadastrar. Ele criou aqui, olha que legal, ele definiu o ID 1 aqui, então ele já cadastrou esse usuário dentro do banco de dados. E agora que a gente tem o usuário cadastrado aqui, a gente já pode fazer o login dele, porque o legal é a gente cadastrar e já logar esse usuário dentro do sistema, né? Porque ele acabou de se cadastrar. Só que a gente ainda não tem o login pronto, então vamos partir para o login e depois a gente vem finalizar esse cadastro aqui também, beleza? Então aqui dentro do nosso próprio login, aqui desse arquivo de login, a gente tem a opção de logar usuários aqui. Vou dar um debug aqui dentro, um debug do post, para a gente ver o que a gente está recebendo aqui dentro quando a gente vai logar. Então eu vou voltar aqui no navegador, tirar o zoom, e vou tentar logar com o usuário que eu acabei de criar, que é canalwdev@gmail.com e a senha 123456. Beleza? Vamos ver? Entrar. Ficou e-mail canalwdev e a senha 123456. E para validar o login do usuário, a gente não pode simplesmente fazer um select no banco, passando o e-mail e senha, e verificar se tem o registro que está retornando. Por e-mail até funciona e a gente vai fazer isso, então a gente vai buscar pelo e-mail primeiro. Só que a senha, a gente precisa de uma função do PHP para validar essa hash, para que ela bata com o padrão que foi salvo lá dentro. Porque vocês viram que a hash ela é um pouquinho dinâmica, né? Então toda vez que eu dou F5 na página ali, ela trocava a hash para mim. Então não dá para ter um valor exato que vai bater ali dentro. Então por isso que a gente precisa usar uma outra funçãozinha do PHP para verificar essa senha. Vamos primeiro buscar o usuário pelo e-mail e trazer ele aqui dentro, para depois a gente já fazer essa verificação aqui da nossa hash. Então para isso vamos aqui na nossa classe de usuário e a gente vai criar um novo método aqui onde a gente vai obter um usuário com base no seu e-mail, beleza? Então para isso, public static function, porque eu não preciso da instância ainda, porque eu quero retornar uma instância, né? Quero buscar uma instância de usuário.
E eu vou chamar esse método de getUsuário por e-mail. Beleza? Eu quero obter esse usuário com base no e-mail dele. Então aqui dentro eu vou passar o e-mail. Beleza? Eu vou obter este usuário aqui. Então aqui dentro eu vou colocar um comentário como método responsável por retornar uma instância de usuário com base em seu e-mail. Aqui vamos definir como string, que eu vou receber uma string. E aqui o retorno dele vai ser uma instância de usuário. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou dar um return já. Passo aqui uma instância anônima de database, a tabela usuários, e já passo aqui o que eu quero buscar lá dentro. Então select, aqui eu vou passar e-mail igual ao e-mail que eu estou passando aqui. E no final fetch object self class. Beleza? Então aqui eu já estou colocando a própria classe para ser retornada. Vamos dar uma olhada nesse método aqui e ver se ele está retornando um usuário para a gente aqui. Então vamos acessar o nosso login.php e vamos usar aqui o e-mail para buscar um usuário. Então o abusuário vai ser igual ao quê? Usuário, get usuário por e-mail e o nosso post e-mail aqui. Vamos ver o que ele está retornando para a gente. Vou colocar aqui no nosso debug. Vamos ver? F5. Atualizei, olha que legal, ele trouxe aqui o usuário que a gente cadastrou, então é sinal que ele já está buscando do banco de dados. Aí agora a gente vai fazer uma pequena validação aqui se esse usuário existe, por quê? Se eu não retornar nada aqui, eu não tenho usuário para validar a senha, né? E aí aqui dentro eu vou colocar uma validação da instância, então if não for aqui uma exclamação, abusuário instance of, então se ele não for uma instância de quê? De usuário. Se ele não for uma instância de usuário, eu já vou executar o break aqui. Por quê? Porque eu estou dentro de um switch case, então na hora que eu executo o break aqui, ele já vai parar esse switch para a gente, já vai ignorar todo o restante de código que tem dentro deste case aqui. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Se ele imprimir para a gente o usuário, é sinal que o usuário é existente. Então, F5 aqui, imprimir o usuário. Porém, se eu usar um outro e-mail, sei lá, canal wdev2@gmail.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ver se ele vai achar. Não fez nada, então é sinal que esse cara não existe. Só que foi um pouquinho ruim porque ele não imprimiu aqui pra gente uma mensagem aqui falando que o nosso usuário está inválido ou que a senha não bateu. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um alerta aqui também para informar o usuário se algo não está tão certo aqui dentro, beleza? Então aqui dentro do nosso arquivo de login, a gente vai criar duas variáveis aqui em cima antes dos posts aqui. Uma variável chamada alerta login, que vai estar vazio, e a outra chamada alerta cadastro, que vai estar vazia também, beleza? Então essas variáveis vão compor as nossas mensagens de alerta dos formulários. Beleza? Se tiver alguma coisa errada nos formulários, a gente já vai enviar essa mensagem de alerta aqui. Então esse cara aqui vai existir. E esse alerta de login aqui a gente vai colocar aqui dentro. Caso o nosso usuário aqui não exista, a nossa instância de usuário não exista, a gente vai passar para ele a mensagem de usuário, aliás, e-mail ou senha inválidos. Por quê? Porque não é legal você falar para o seu usuário lá, quem está acessando, se o e-mail não existe ou se a senha que está inválida, né? Já deixo isso mais genérico aqui para ele, beleza? Então vamos colocar esse cara aqui dentro lá do nosso layout, tá? Então aqui dentro do formulário login, a gente vai colocar aqui em cima, a gente vai colocar uma instrução PHP e aqui dentro dele a gente vai passar alerta login igual strlen alerta login, ou seja, se tiver conteúdo dentro dessa variável do alerta login, a gente vai imprimir o seguinte: div class alert danger, para ficar vermelho, né, para colocar aquele alerta vermelho. São classes aqui do Bootstrap. Dentro dele eu passo o alerta login, que é a nossa mensagem lá dentro, e fecho a div. Caso não tenha nada, vai ficar vazio. Vou duplicar essa linha aqui e já vou colar aqui também com alerta cadastro. Então, alerta cadastro, se tiver conteúdo dentro de alerta cadastro, ele vai imprimir esse cara. E onde que a gente vai colocar essas variáveis? Abaixo do H2. Então, aqui abaixo do H2, eu vou imprimir essa variável de alerta login aqui. E também vou imprimir aqui abaixo do cadastre-se. Então, alerta cadastro. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Então, vamos colocar aqui um e-mail que não existe. Sei lá, canal wdev2@gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver? Entrar.
Olha que legal, já apareceu aqui a nossa mensagem de e-mail ou senha inválidos. Agora vamos validar a senha também para já cair nesse alerta aqui. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso login.php e a gente vai colocar essa validação de senha também. Para criar a nossa senha, a gente usou a função password hash, só que ela gerou lá as hashes dinâmicas, né? Cada vez que a gente atualizava a página, ela mudava. Então, para a gente validar essa hash, a gente também precisa usar uma outra funçãozinha do PHP chamada password verify. Para usar ela é muito simples, basta a gente passar a senha que o cara digitou ali no nosso post, no campo do formulário, e também a hash que foi salva dentro do banco de dados. Então, para isso, vamos aqui em cima, onde eu estou validando aqui o usuário, eu vou colocar aqui uns comentários, então aqui busca usuário por e-mail. Aqui vou chamar de valida a instância e a senha. E aqui dentro eu vou passar um OR. Então, se ele não for uma instância de usuário, se a senha não bater, a gente precisa exibir esse alerta aqui para o usuário falando que o e-mail ou a senha são inválidos. Então, para isso, a gente vai usar aquela funçãozinha que eu falei, password verify. Beleza? Ela recebe dois parâmetros aqui. O primeiro é a senha que o cara digitou no nosso post, então post senha. E o segundo é a hash que está salva lá no nosso banco de dados que está na instância do usuário. Então, ob usuário senha, beleza? Então, aqui ob usuário senha. Só que essa função ela vai retornar true se for verdadeiro, se a senha bater, e ela vai retornar false se não bater. Então, aqui eu tenho que validar se não bater. Então, coloquei exclamação aqui. Se não for uma instância ou se a senha não bater, vai mostrar aqui usuários inválidos. Vamos testar isso aqui então? Vamos lá no navegador de novo e vou testar aqui passando o canal wdev@gmail.com 123456. Essa é a senha certa. Vamos ver? Caiu aqui na nossa instância. Beleza. Agora eu vou passar o e-mail certo, canal wdev@gmail.com, só que eu vou errar a senha. 12345. Vamos ver se ele vai dar o erro de senha. Legal, galera. Deu o erro aqui de senha, então já está validando o login desse nosso usuário aqui. Então vamos continuar aqui, agora a gente vai trabalhar com a sessão. Para pegar esse usuário e colocar dentro da sessão lá de login, para a gente poder acessar as demais telas aqui do sistema. E para isso vamos voltar lá naquela nossa classe de sessão, lá, login, né, dentro do namespace session, e a gente vai criar mais alguns métodos aqui dentro, beleza? Então aqui dentro da classe login a gente vai criar um método que vai logar o usuário, que é o método login. Então, public static function login. Login vai receber uma instância de usuário, então aqui ele recebe um objeto de usuário. Dentro de login, ele vai gravar esse usuário dentro da sessão. Só que para isso, a sessão precisa ser iniciada. Por quê? O PHP ele tem o sistema de sessão, só que a sessão ela fica inativa, ela não fica iniciada sempre que você está usando o PHP. Então você precisa falar para ele iniciar. E para isso a gente vai criar um método para fazer esse start da sessão. Então esse método aqui de login, o comentário dele vai ser método responsável por logar um usuário. Para criar a sessão do usuário, na verdade, né? Então aqui vai ser uma instância de usuário e ele não vai retornar nada aqui pra gente, beleza? E aqui em cima a gente vai criar um método que vai iniciar a sessão e a gente vai dar o nome para ele de init. Ele vai ser private, tá? Private static function init, porque a gente não vai precisar usar ele fora dessa classe, então só a classe vai ter acesso a ele, beleza? Então aqui o nosso init, método responsável por iniciar a sessão. Por que eu estou colocando aqui um método novo? Porque a gente pode iniciar a sessão dentro aqui do PHP uma única vez dentro dessas nossas classes, né? Se eu executar duas vezes o start da sessão, pode causar conflitos aqui dentro. Então a gente precisa iniciar apenas uma vez e para isso que o método vai servir, porque ele vai verificar se já teve algum start de sessão para sim iniciar ou para não iniciar, porque já está alguma coisa iniciada lá dentro. E aqui não vamos ter return aqui, pode apagar. E dentro dele a gente vai fazer o seguinte, if session status, que é uma função do PHP que vai gerenciar o status da sessão, se ela está ativa ou não, for diferente de uma constante que o PHP dá pra gente. A constante é PHP session active. Se ele não estiver ativo, ou seja, se ele não bater o valor de session status for diferente desse PHP session active, eu preciso iniciar a sessão. Então, para iniciar, eu uso session underline start.
e assim eu criei uma sessão aqui dentro. O que acontece nesse momento? Nesse momento ele vai criar o cookie da sessão pra gente, com um ID único dentro do nosso navegador, e aí eu consigo navegar, trafegar entre as páginas do site aqui do nosso projeto, e a informação que foi gravada dentro da sessão, ela pode ser acessada pelas demais páginas, enquanto meu navegador não for fechado, beleza? Vou colocar um comentário aqui que ele está verificando o status, verifica o status da sessão, e aqui inicia a sessão, beleza? Aqui ele já está fazendo esse trabalho para a gente. Então aqui dentro do login, eu vou executar o método init, então self init. Sempre que eu for iniciar aqui qualquer validação que eu vou chamar a sessão, eu vou chamar esse método, porque ele já vai validar se foi iniciado ou não. Se não for, ele vai iniciar ela para mim, e aí eu consigo trabalhar com a sessão. Então aqui, inicia a sessão. Abaixo desse init aqui, eu já posso começar a trabalhar com a sessão. Para isso, o PHP dispõe da variável session. Com essa variável, a gente tem acesso a toda a sessão. Essa variável session aqui, ela é uma variável global, então a gente pode utilizar ela em todos os lugares aqui do nosso sistema. E ela é um array, como post, como get também. Então a gente pode gravar dados dentro dela, e todas as vezes que a gente alterar a página, se a gente obter a sessão novamente, a gente vai ter os mesmos dados que a gente salvou. Beleza? Só que esses arrays, a gente deve salvar tipos que não sejam objetos, tá? Não é legal a gente salvar objetos dentro da sessão. Salvem textos, strings, números, tudo, mas não salvem objetos. Esse array da sessão aqui, ele pode ser complexo, podem ter vários níveis, não tem problema nenhum. A única restrição é você não utilizar objetos aqui dentro, tá? Se você puder converter para array e salvar aqui dentro, ok. E sempre guarde na sessão apenas os dados mais essenciais. Não fique guardando informações que você consegue de outras formas aqui dentro, porque a sessão, na verdade, é um arquivo que está sendo salvo no disco do seu servidor. Então, se você carregar isso aqui com muitos dados, acaba deixando o seu processo um pouquinho mais lento, beleza? Então, aqui dentro da sessão, a gente pode criar os arrays. Para isso, eu vou criar uma nova posição aqui chamada usuário, e vou passar as informações do meu usuário aqui dentro. O usuário, ele vai ter um ID. Esse ID está na nossa instância usuário. Ele vai ter também o nome, OB usuário nome, e e-mail, que é o nosso e-mail que foi salvo lá também, OB usuário e-mail. Não vou colocar a senha, porque não faz sentido eu guardar a senha do cara aqui na sessão, né? Então isso aqui já vai resolver pra gente. Aqui é a sessão de usuário. Nesse momento que eu criei esse array, esse cara já foi gravado. Tudo que eu fizer aqui, como ela é global, eu estou alterando os valores dentro dessa sessão. Beleza? Então, se eu já loguei o usuário aqui, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar o usuário lá para o index. Então, aqui redireciona usuário para index. Então, se eu acabei de logar o usuário, eu vou jogar ele para a primeira tela do sistema. Então, nisso eu vou usar header location, index.php. E aqui eu passo o exit, depois do header location, a gente passa o exit aqui. Então eu vou redirecionar o cara. Criei a sessão e redirecionei o usuário. Só que no momento que a gente redirecionar esse cara para index aqui, ele vai retornar a gente para login, porque esse slog está retornando false. Então nesse momento aqui ele não vai conseguir validar se o cara está logado. Então vamos mexer nesse cara aqui para funcionar. O que a gente vai fazer? Aqui dentro eu vou copiar essa ação de iniciar a sessão. Então, para a gente iniciar a sessão aqui, e já direto no return aqui desse método, eu já vou colocar a validação. Qual que é a validação? Se existir sessão de usuário com ID dentro, o cara está logado. Se não existir, não está logado. Então, para isso, eu vou retornar aqui iset session, usuário, ID. Se existir isso aqui, o cara está logado. Validação da sessão. Se não existir, o cara está deslogado. E agora que a gente definiu aqui a validação correta do slogged, a gente precisa adicionar a ação de login aqui, de chamar esse método de login. No momento que o cara enviou os dados ali pra gente, a gente já validou a senha. Para isso, vamos aqui no arquivo login.php. Ao invés desse nosso print aqui, eu vou chamar a classe login e vou chamar também um método login. Né? Acabou ficando os dois com o mesmo nome ali. Então aqui dentro, o que ele espera receber? Ele espera receber uma instância de usuário. OB usuário. Vamos executar esse cara e vamos ver se isso aqui realmente funciona. Então eu vou colocar aqui loga usuário. Vamos executar. Canal wdev@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos testar.
Logou, galera. Ah, ficou muito massa, né? Já criamos a sessão aqui e o usuário tá logado. Isso aqui já vale o like no vídeo, né? Então, nesse momento, a gente pode acessar todas as outras páginas que foram bloqueadas enquanto a gente não tinha uma sessão criada, né? Quando a gente não tinha o usuário aqui logado dentro do sistema. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar um botão para a gente sair também, porque a gente foi logado, mas a única forma de sair agora é fechando o nosso navegador e isso não é tão legal. E para isso, a gente vai vir aqui no projeto, a gente vai acessar o nosso header, o nosso cabeçalho, porque o nosso botão de sair e o nome do usuário ele vai ser exibido aqui no topo do nosso projeto. E aqui em cima eu vou abrir o PHP aqui em cima e já vou colocar a dependência da nossa classe de login, porque a gente precisa dos dados que só ela sabe, né, os dados do usuário logado. Então aqui use/app/session/login. Beleza? Que é a nossa classe de login. E eu preciso saber quais são os dados do usuário logado. E eu não tenho um método ainda para isso. Então a gente vai criar esse método agora. Então aqui dentro de login, a gente vai criar um método chamado getUsuárioLogado. Então aqui eu vou criar public static function getUsuárioLogado. Beleza? Ele vai retornar os dados dessa sessão. Método responsável por retornar os dados do usuário logado. Qual que é a ideia? Ele vai retornar um array para a gente com todas essas informações. E para isso eu preciso iniciar a sessão, então coloco aqui o self init, beleza? Preciso dessa sessão iniciada para obter esse dado. E aqui direto no return eu já consigo validar, beleza? Então return self is logged. Então se ele estiver logado, eu vou retornar o quê? Retorno session usuário. Se não estiver logado, eu retorno null. Retorna dados do usuário. Então, se esse usuário aqui estiver logado, eu vou ter os dados que estão na sessão. Se não, eu vou receber um retorno nulo aqui dentro. Vou chamar esse método ali e vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Beleza? Então, aqui dentro do nosso arquivo de cabeçalho, eu vou obter esses dados do usuário. Então, vou receber aqui o usuário logado. Para isso, eu tenho login, login, get usuário logado. Vou dar um debug aqui para a gente ver o que a gente está recebendo, tá? Então aqui, usuário logado. Vamos dar um F5 aqui e ver. Olha que legal, eu recebi um array que eu tenho ID, nome e e-mail, que são os dados que estão cadastrados lá dentro da sessão, que eles estão guardados lá dentro. Se eu der F5 aqui, esses dados não mudam, porque eles já estão fixos lá dentro. Então, para isso, eu já consigo exibir o nome do usuário e também eu já sei que eu devo colocar o botão de sair aqui dentro desse cabeçalho. Então, aqui dentro do projeto, eu vou apagar esse nosso printr aqui e vou criar uma variável que ela vai receber um dado por meio de um ternário. Então, a variável usuário, que a gente vai imprimir aqui dentro, ela vai receber um conteúdo HTML de acordo com o resultado aqui do usuário logado. Se eu receber um array, eu vou imprimir o nome do usuário e um botão sair. E se eu receber nulo ali, que vai dar false nesse meu ternário, eu vou imprimir o nome visitante e o botão entrar, que vai levar para a tela de login. Beleza? Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o usuário logado, né? Se isso aqui for verdadeiro, se eu retornar um array e não uma informação nula, eu vou imprimir o nome do usuário, então, usuário logado nome, ponto e um espaço aqui para concatenar, e eu vou colocar aqui um link, então, href logout.php. Esse arquivo não existe ainda, a gente vai criar ele, beleza? E o texto dele vai ser sair. Então aqui eu vou colocar aqui o nosso logout. Só que para ficar mais legal, eu vou colocar aqui algumas classes do Bootstrap para deixar esse link mais bonitinho. Então, vou colocar aqui algumas classes como TextLight para deixar o texto clarinho. Vou colocar aqui também font weight bold para ele ficar em negrito. E também vou colocar ml-2 para criar margem left, para não colar aqui esse botão com o texto aqui do nome, beleza? E depois, se caso der errado esse meu ternário, vou até quebrar a linha aqui, ó. Eu vou colocar, se der sucesso é esse cara, se não der certo, a gente vai colocar o quê? Visitante, né? Que vai ser visitante, o usuário. E aqui eu já vou pegar esse meu link aqui, que ele vai ser muito parecido. Então vai ser visitante aqui. E o botão não vai ser sair, vai ser o botão entrar, que vai levar para onde? Para login.php. Então, se o usuário estiver logado, vai aparecer o botão sair, se não, vai aparecer o botão entrar. Aqui eu vou definir como detalhes do usuário. E aqui vou colocar como dados do usuário logado. Usuário logado.
E para a gente imprimir essa nossa variável aqui, o que eu vou fazer? Aqui dentro desse Jumbotron que tem o WDEV aqui, eu vou criar uma linha aqui, um HR, e vou passar a classe para ela como border light, para ela criar essa HR clarinha para a gente, para ficar legal. E aqui abaixo eu vou criar uma div class de-flex, para a gente criar o display flex aqui dentro. E vou colocar justify content start, para ele alinhar aqui à esquerda já no início da nossa div. Então, div aqui, e aqui dentro eu vou imprimir a nossa variável de usuário. Vamos ver aqui se isso aqui vai funcionar. Tem que imprimir o meu nome e tem que também colocar o link para o sair. Vamos ver? Atualizei aqui, William Costa e tá o botão sair aqui. Então isso aqui funcionou. Já apareceu a nossa linha aqui. Ficou bem legal. Vou clicar aqui em sair e vamos ver. Levou a gente para o logout.php e esse arquivo não existe. Beleza? Só que antes de criar esse nosso logout, a gente precisa criar um método lá dentro da classe login para que a gente possa deslogar o usuário. Então, se no método login aqui dentro a gente criou a sessão, a gente tem que matar a sessão. Então, para isso vai ser muito simples. Eu vou criar aqui um novo método dentro da classe login, public static function logout. E dentro desse cara eu vou passar o nosso início da sessão aqui. Sempre a gente vai iniciar a sessão aqui dentro. Então aqui o comentário é método responsável por deslogar o usuário. Beleza? Return dele não existe, a gente não tem um return aqui. E a ideia é a seguinte, nesse momento aqui, ele vai fazer um set de session usuário. Se essa sessão existir, aqui dentro ele vai matar. Ele remove a sessão de usuário. Se ele removeu a sessão de usuário, faz todo sentido levar o cara para o login. Então, copiei ali em cima o location, redireciono o cara para login. Opa, login.php. Direciono o cara para login. Então, aqui, esse cara já vai deslogar o usuário, matando a sessão. Então, se a gente acessar uma página que chama esse método, já vai deslogar o nosso usuário. Para isso, então, vou duplicar esse nosso login aqui e vou chamar de logout. Eu não vou precisar do nosso usuário aqui. E aqui eu já posso chamar aqui para deslogar o usuário. Desloga o usuário. Beleza? Aqui eu já posso chamar o nosso logout, que é o método que a gente acabou de criar. Para isso eu posso apagar todo o restante, porque não vai fazer sentido eu chamar mais nada se eu já estou deslogando o meu usuário. Então vamos testar aqui, vamos acessar a nossa index aqui de novo. Estamos aqui na index, eu vou clicar aqui em sair, vamos ver se vai funcionar. Cliquei em sair, voltei aqui para o login e olha que legal, ficou o visitante aqui que está levando para essa nossa tela de login aqui também. Se eu colocar canal wdev@gmail.com e a nossa senha 23456, vamos ver se vai entrar. Entrou, abriu todas as telas para a gente aqui e já apareceu aqui o link para sair. Cliquei, voltou para cá. Então o nosso login está funcionando, galera. A gente já tem isso pronto. Só que, galera, eu também falei que a gente precisa fazer alguns ajustes no nosso cadastro ainda, para que quando a gente acaba de cadastrar o usuário, ele já se logue no sistema, né? Para ele não ter que logar de novo. E também a gente precisa fazer uma validação bem legal para não duplicar e-mails, porque a gente já criou a tabela lá com o campo e-mail sendo unique, então ele não vai permitir duplicar e-mails. Só que se a gente tentar fazer uma inserção de um e-mail duplicado, ele vai causar erros aqui no banco de dados, ele vai lançar uma exception do PDO, e isso não vai ser legal. Então é legal a gente tratar isso e mostrar com um alerta aqui para o usuário, falando que o e-mail já está em uso, beleza? Então vamos fazer essas duas coisas. A primeira é verificar se o e-mail está duplicado, e depois já logar o cara após o cadastro dele. Então vamos lá, vamos para o nosso arquivo de login. Então aqui a gente vai voltar para o nosso arquivo de login e a gente vai fazer essas validações. Aqui em cima no logar, o que a gente fez? A gente validou se o usuário já existia, né, para poder fazer o login dele. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés da gente validar para logar o cara, a gente vai validar para gerar um erro. Então aqui eu vou copiar esse buscar usuário por e-mail e vou colar aqui embaixo no cadastrar. Beleza? Então aqui é o usuário, ele vai receber isso. Aqui a gente vai colocar a mesma condição ali em cima, porém, eu quero saber se é uma instância, não se não é uma instância. Então, usuário, instância of, usuário. Se esse cara aqui for uma instância de usuário, eu vou criar aqui o alerta cadastro, que é a nossa variável que vai conter a mensagem de alerta que vai ficar no formulário de cadastro, e vou passar para ele aqui que o e-mail digitado já está em uso.
beleza? Algum usuário já cadastrou este e-mail. E também a gente precisa parar esse nosso case aqui, passando o break. Vamos fazer o teste então, vamos colocar um e-mail que já existe, que é o e-mail do canal WDev, para ver o que vai acontecer. Então aqui dentro eu vou colocar aqui William Costa 2, canal wdev@gmail.com e a senha 1234556 também. Vamos cadastrar e vamos ver. O e-mail digitado já está em uso. Legal. Então, isso aqui já está funcionando. Se eu digitar um e-mail novo, a gente vai passar daquela condição e a gente vai testar isso já, porque a gente já testa o login desse usuário, tá? Então, aqui dentro, abaixo nessa nossa validação do usuário já existente, né, de um e-mail já existente, a gente vai colocar aqui um comentário chamado novo usuário. E aqui em cima, o que a gente fez para logar? A gente chamou a classe login e passou apenas o usuário aqui, a instância de usuário para ela. Então, basta a gente passar a instância de usuário que a gente acabou de cadastrar para o nosso usuário ser logado também. Vou apagar esse nosso print daqui. Então, vamos testar se isso aqui realmente está funcionando, né? Vou colocar aqui como novo usuário. O e-mail dele vai ser o canal wdev2. @gmail.com. A senha dele vai ser 123457. Vai ser diferente. Então, cadastrar. Vamos ver? Cadastrou aqui e já colocou o novo usuário aqui logado dentro do sistema. E eu já tenho o botão de sair aqui dentro. Eu posso sair aqui e vamos tentar logar com ele. Então, canal wdev2 @gmail.com 123457. Vamos ver? Entrar. Logou com esse novo usuário também. E com isso a gente finalizou o projeto de hoje, onde a gente implementou o cadastro e login de usuários utilizando aqui o nosso CRUD com PHP orientado a objetos e MySQL. No vídeo de hoje vimos uma dica super importante também sobre como gravar senhas dentro do banco de dados e como fazer esse tratamento de login utilizando o Password Hash e o Password Verify do PHP. E vimos também como é super simples gerenciar as sessões utilizando o Session do PHP. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é tudo WDev Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos do canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar aqui do lado pra você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.